Hoje eu vou mostrar para você rapidamente uma aplicação usando TypeScript, Node.js, React, DDD e Clean Architecture. E aí galera, beleza? Esses dias eu encontrei esse cara aqui que se chama Khalil Stamler. Ele escreve sobre TypeScript, Node.js, boas práticas para desenvolvimento de aplicações de larga escala. E o material dele é espetacular, pessoal. Ele fala bastante sobre DDD, sobre aplicações testáveis, sobre Clean Architecture, tudo isso dentro da stack que utiliza TypeScript e Node.js. Eu encontrei também uma aplicaçãozinha que ele fez usando o DDD e React, TypeScript e essas outras tecnologias. A aplicação é bem simples, né? É como se fosse um Hacker News lá, que você pode dar votos aqui para os comentários. Então, por exemplo, se você quiser entrar aqui na aplicação, você pode fazer um sign up. Existem recursos interessantes aqui, por exemplo, né? Se eu tentar dar um submit aqui, tá vendo? Aparece aqui alguns recursos legais de interface, né? E eu percebi que ele utiliza o React nessa aplicação aqui. Eu queria mostrar um pouquinho o código aqui para vocês, para a gente ver pelo menos algumas partes aqui relacionadas com a Clean Architecture, utilizando essa stack aí fenomenal. Então vamos lá. Eu não utilizo o React, né? Eu nunca fiz nada em React, mas era uma dúvida que eu tinha, que era se é possível fazer uma aplicação usando o React com Clean Architecture ou DDD. Porque vocês sabem que o DDD ele tem muitas coisas em comum com a Clean Architecture. Aí eu fui dar uma olhada no código desse DDD Forum aí, que foi desenvolvido pelo Khalil. E lá você consegue ver uma arquitetura bem limpa mesmo e consegue ver todos aqueles conceitos que eu falei para vocês em vários vídeos falando da Clean Architecture. E o mais legal é que ele também utiliza o React e lá dá para ver que ele conseguiu realmente fazer a separação da camada de interface com o React das outras camadas da aplicação. Então, esse daqui é o repositório do DDD Forum. A primeira coisa que a gente percebe aqui, pessoal, é que o código é muito bem organizado. Aqui, a aplicação está dentro desse public, tá? Então, se você entrar aqui em app, você vai ver todas as coisas relacionadas com a aplicação. Então, aqui a gente vai ver que é uma aplicação React, né? Que a gente tem as páginas. Mas, quando a gente for ver o domínio, a gente vai ver que o domínio não tem conhecimento nenhum, nem de que é uma aplicação web, nem de que é uma aplicação React. Então, se a gente for lá na parte do usuário, o que acontece aqui, ó, ele dividiu então a aplicação em dois módulos, o módulo do usuário e o módulo de fórum. Tá? Se a gente entrar aqui no Users, aqui a gente vai ver todas aquelas layers, né, todas aquelas camadas relacionadas com DDD ou Clean Architecture. Né? Então, dentro do domain, por exemplo, a gente vai ter aqui a classe relacionada com o usuário. Tá? Então, essa é a classe de domínio do usuário. Lembra que a gente falou sobre a diferença entre estruturas de dados e objeto? Aqui vai ser a classe usuário, que vai criar objetos do tipo usuário. E aqui, realmente, a gente vai ver que tem regras de negócio do domínio. Se a gente voltar aqui na camada de casos de uso, a gente vai ver os casos de uso relacionados com usuários. Então, aqui vai ter o caso de uso de criar usuários. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que esse cara aqui ele vai fazer a coreografia dos objetos do usuário. E ele também vai se comunicar com o banco de dados via o User Repo, User Repository aqui, né, que não é diretamente, então ele não tem conhecimento de que banco de dados está sendo utilizado. Ele faz isso via um protocolo, via uma interface, que é o que a gente já aprendeu lá para fazer a inversão de dependência. Outra coisa interessante é que se a gente olhar também na camada de casos de uso, a gente vai ver o seguinte, que existem estruturas de dados aqui também, que não são o objeto usuário, mas sim estruturas de dados para os fins daquele caso de uso. Então, Create User DTO é uma estrutura de dados que tem a ver com o usuário, mas que só tem os dados relacionados aqui, né? Uma estrutura de dados que só tem os dados do usuário para fins de criação do usuário. Então, aqui ele está usando aquelas estruturas de dados que são comentadas lá pelo Uncle Bob. Aqui é aquela página que eu mostrei para vocês lá do DDD, que é essa página aqui. A gente pode perceber então que tem, por exemplo, aqui ele está fazendo a validação do formulário e aqui a gente consegue ver aqueles recursos legais de interface, quando, por exemplo, falta algum dado do usuário. E aqui, então, quando ele submeter, ele vai fazer a criação do usuário. Em algum momento aqui na cadeia de chamadas, a gente vai chegar no caso de uso Create User. Aquele Create User vai ser chamado via um serviço. Tá? E se a gente for ver aqui, ó, tá vendo? Ele está dando um post, né, nessa rota aqui de usuário
e é aqui que vai ser invocado então o caso de uso. Outra coisa interessante é que em várias camadas tem esse diretório shared aqui, que são coisas que são compartilhadas entre várias camadas, né? Então se a gente for ver, por exemplo, aqui em core, a gente tem, por exemplo, uma classe base de caso de uso, tá? Isso aqui é uma interface, na verdade, né? Porque todo caso de uso, né, vai ser executado recebendo um request e vai retornar um response. Se a gente olhar no caso de uso lá, create user, a gente vai ver que ele implementa essa interface, tá vendo? Implementa a interface use case, e aqui ele está dizendo qual que é o iRequest e qual que é o response, né? O iRequest é o create user DTO, que é uma estrutura de dados, e o response vai ser isso daqui, né? Vai ser um desses caras aqui, ou vai ser um erro de e-mail que já existe, ou um nome de usuário que já foi pego, ou algum erro inesperado, ou ele vai retornar o usuário que foi criado. Então era isso, galera, só um tour mesmo, né, sobre uma aplicação que está em conformidade com o DDD e a Clean Architecture. Eu vou tentar utilizar essa aplicação como referência para um projeto que eu estou desenvolvendo aqui, que eu já comentei com vocês. Depois a gente pode usar essa aplicação para exemplificar mais partes da Clean Architecture e do DDD. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.